Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje eu fiz esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o mundo antigo, tá? Nós estamos entrando na fase da história, né, da divisão da história chamada História Antiga, que é o surgimento das primeiras civilizações, tá? No caso, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia. Há mais ou menos 4.000, 5.000 anos atrás, o homem ele está saindo da pré-história, né? Saindo do período da pré-história e entrando já para a civilização, tá? Então, há mais ou menos 4.000, 5.000 anos atrás, surgem as primeiras civilizações. E hoje nós vamos começar a estudar sobre a Mesopotâmia. Essa é considerada uma das primeiras civilizações da história da humanidade, onde os primeiros grupos se tornam sedentários, aí começam a se fixar perto dos grandes rios. Por quê? Onde você tem a grande quantidade de água, que é para o desenvolvimento da agricultura. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? A Mesopotâmia, que é essa civilização que a gente vai começar a estudar hoje, ela ficava, né, nessa região que corresponde hoje ao país chamado Iraque, aqui, tá? Ao país chamado Iraque, aqui onde eu estou apontando agora com o dedo indicador. O país chamado Iraque. Então ali é que a gente chama de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego, que quer dizer entre rios. Por que entre rios? Aquela região é uma região, geograficamente falando, é uma região onde você tem planície, você tem montanha, você tem deserto, então o solo não é lá essas coisas para agricultura, e eles vivem em função das enchentes de dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que em determinada época do ano eles transbordam. E quando eles transbordam, as populações que moram ali perto da região dos dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, começam a desenvolver a agricultura, tá certo? Essa região que a gente chama de Mesopotâmia é uma região assim bastante conturbada, tá? Por quê? É uma região que ela é uma ligação entre o Oriente e o Ocidente, e é uma região de passagem, onde habitam vários povos que moram ali na região. E esses povos, região habitada por vários povos e também muitos conflitos. Dentre esses povos que moravam lá na região da Mesopotâmia, eu posso destacar para vocês os sumérios, os acádios, né, os babilônios, os assírios, né, povos que moravam ali. Naquela região, né, há mais ou menos 4.000, 3.000 anos atrás, você tinha o quê? 4.000, 3.000 antes de Cristo, tá? Você tinha o quê? O surgimento das primeiras vilas, das primeiras cidades. Então nós vamos observar isso naquela região. O surgimento das primeiras cidades, como Uruk, Ladash, né? Lagash, Kish, Eridu, são as primeiras cidades. Aquela região da Mesopotâmia era uma região assim, onde você tinha várias cidades e cada cidade era governada por um rei, chamado por eles de Patese. Essas cidades, inicialmente, eram cidades-estado, cidades independentes, e o Patese era uma espécie de rei. A economia da região, ela se baseava principalmente em torno da agricultura, com construções de canal de irrigação para aquela época, né? Eles já desenvolviam canais de irrigação, né, para desenvolver a agricultura, plantavam um pouquinho de tudo, né, naquela região. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês desses povos que eu comentei agora há pouco. Vou falar sobre os povos sumérios. Os sumérios, que era um povo que habitava lá ao sul da Mesopotâmia, eles que construíram essas primeiras cidades que eu comecei a contar agora para vocês aí. O tal dos sumérios que moravam naquela região, eles começaram a desenvolver a agricultura, né? Usando o sistema de irrigação, e eles começaram a contribuir com a nossa história, a história da humanidade, já produzindo uma escrita chamada escrita cuneiforme, escrita em placas de argila. Era uma escrita pictográfica,
O que é pictográfica? Seria com símbolos, sinais, onde eles pegavam uma placa de argila, um tablete de argila, pegavam uma varetinha, uma haste e faziam sinaizinhos naquele barro mole e botavam para secar. Aqui a placa de argila era um suporte de escrita e a ferramenta que eles escreviam aquela haste de madeira. E aí eles escreviam lá aqueles símbolozinhos, né, que eles criavam lá, tá? Eles também inventaram veículos sobre roda, já trabalhavam com metais, né, para essa época, tá bom? Outro povo que morava naquela região ali, por volta de 2300 a.C., eram os acádios. Os acádios, eles dominaram os sumérios, graças ao uso do arco e flecha, e mais 300 anos depois, eles foram dominados pelos amoritas. Os amoritas eram os antigos babilônicos. Aí esses babilônicos, que eram da cidade da Babilônia, né, eles construíram o primeiro império. O que é o império? Agora, através da cidade da Babilônia, o imperador, ele vai governar grande parte da região da Mesopotâmia. E um dos principais imperadores, né, da Babilônia era um cara chamado Hammurabi, poderosão. Ele dominou toda a região, unificou toda a região, dominou territórios. E ele criou na sua época, no seu governo, o primeiro código de leis escritas, né, chamado então de Código de Hammurabi, que se resumia na frase olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? O Código de Hammurabi, que foi escrito na escrita cuneiforme aqui, ele vai estabelecer uma lei para toda a região, tá? Que é o Código de Hammurabi. E de acordo com o crime cometido, a penalidade, a punição seria no mesmo peso. Ou seja, se matou, vai morrer. Só que tem um detalhe. O Código de Hammurabi, ele foi feito, né, para as pessoas, para os homens livres. E naquela época a Mesopotâmia ela tinha escravidão. E o escravo não era considerado gente. Portanto, isso não valia para escravo. Tá certo? Bom, mas em especial agora eu quero falar de um povo, um dos povos famosos ali da Mesopotâmia, que eram temidos em toda a Mesopotâmia, que eram os assírios. Eram povos que moravam na montanha e eram povos que eram temidos porque eram povos guerreiros. Quando eles desciam dessas regiões, eles atacavam as vilas ali, eles botavam o terror, tá? E eles eram temidos por todos ali na região da Mesopotâmia. E esses assírios, eles vão dominar, né, a Babilônia, vão dominar toda a Mesopotâmia, e aí eles vão começar a governar, e aí começar um período de expansão, né, de dominação, tá? O principal rei assírio foi chamado Assurbanipal, e ele dominou porque tinha um exército poderoso, armas de ferro, carros de combate. Mas apesar de toda essa violência, eles ficaram famosos porque eles criaram a primeira biblioteca do mundo, a biblioteca de Nínive, tá bom? Bom, continuando. Aí depois, né, os assírios eles foram derrotados. Por que eles foram derrotados? Porque os caldeus, né, se juntaram com os povos da Babilônia e aí derrotaram os assírios. E aí construiu-se então o segundo império da Babilônia. Aí o principal rei foi o tal de Nabucodonosor, tá bom? A sociedade na Mesopotâmia, ela era hierarquizada, ou seja, era dividida. Você tinha o rei e a sua família. Aliás, o rei, eu quero que vocês prestem atenção, que o rei era considerado um representante dos deuses na face da terra, ou seja, isso a gente chama de teocracia. E abaixo do rei e a sua família, você tem o quê? Os funcionários públicos, né? Os funcionários do rei, você tem os sacerdotes, os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e finalmente os escravos. Os povos da Mesopotâmia, eles faziam grandes construções em formato de pirâmides, que eram usadas para armazenar gênero agrícola, servia como templo, servia também como observatório astronômico, e essas construções eram chamadas de zigurates. Finalmente, a religião dos povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses.
E os deuses que eles imaginavam eram deuses antropomórficos, ou seja, forma humana. E eles não acreditavam numa vida após a morte, tá? Morreu, morreu, tá? A religião servia para os vivos. Mas eles acreditavam em espíritos bons, espíritos maus, magias, adivinhações e até em signos do zodíaco, que a gente já comentou um pouquinho aí. O que é importante destacar sobre os povos da Mesopotâmia? O que eles contribuíram para a história da humanidade? A escrita, o sistema de escrita, a astronomia, né, porque já desenvolvia um calendário, um sistema de irrigação, o arado, carros sobre rodas, a arquitetura, né, templos, zigurate, e a matemática e principalmente o mito da criação, que está presente até na Bíblia, né, para os cristãos aí.